Paz Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, e esteja no de vocês são inscritos. Neste canal iremos começar o culto nessa madrugada, 21/6/2026, 0010, horário do Brasil, né? Vai estar marcado ali. E vamos aqui em Apocalipse capítulo 2, que nós já estamos. Cartas às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta à igreja de Efésio. Escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os mal, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Jeová. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E abracemos os que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temo das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira carta à igreja de Pérgamo. É o anjo da igreja que está em Pérgamo. Escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: a que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Jeová, quem tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina a enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim para minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos agradecer, soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto, nesta madrugada, 21/6/2026, domingo, mês de junho. Abençoe somente os inscritos, abençoe somente os dizimistas, ofertantes e mais ninguém. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. É isso aí, ó. Tudo que está escrito aí já está acontecendo e já está se cumprindo nos dias de hoje. Agora é só esperar a volta de Jesus Cristo, porque tudo que está escrito aí já está acontecendo e já está se cumprindo. Até o próximo culto e o próximo vídeo.